Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui Charlene Cristiane Egídio. Charlene, bem-vinda. Obrigada. Charlene Cristiane Egídio é da coordenação da ocupação Rosa Leão, uma das 3 ocupações da região da Isidora, aqui em Belo Horizonte, parte em Santa Luzia. Ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória. Charlene, eu já tive a oportunidade aqui, há quase 2 anos atrás, no início das ocupações, de entrevistar você aqui. Primeiro, para quem ainda não conhece bem, onde é que está localizado geograficamente as 3 ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória? Então, as 3 ocupações do Isidora estão localizadas em Belo Horizonte, próximo aos bairros Zilá Expósito, onde fica localizado Rosa Leão, o Esperança, a ocupação Esperança, próximo ao bairro Londrina. Que pertence a Santa Luzia. Que pertence a Santa Luzia. E o Vitória, próximo ao bairro Baronesa. Charlene, é região do Isidoro ou da Isidora? Tem que ficar bem claro isso, é da Isidora, não Isidoro. Charlene, tem gente na imprensa aí chamando as ocupações de invasões. São invasões ou ocupações? Bom, as pessoas que chamam as ocupações de invasores ou de invasão são pessoas que precisam aprofundar mais no estudo do direito da nossa Constituição, né? Os direitos fundamentais, porque, na verdade, são ocupações porque estavam vazios, sem cumprir a função social, terrenos abandonados, e nós ocupamos esse terreno. Então, nós não invadimos, nós não tiramos ninguém de dentro do terreno para poder fazer nossas casas. Nós ocupamos um espaço que estava abandonado há muitos e muitos e muitos anos. Então, é ocupação, e eu acho que quem fala que é invasão está desrespeitando a vida das pessoas, as famílias que estão lá e a Constituição, porque lá rege que a terra tem que cumprir função social, e não cumpria. Charlene, nas 3 ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória, quantas famílias estão? Olha, nas 3 ocupações nós temos 8.000 famílias, sendo 1.500 famílias na ocupação Rosa Leão, sendo 2.500 famílias na ocupação Esperança e sendo 4.500 famílias na ocupação Vitória. Esse número é levantado pela coordenação das 3 ocupações. No início das 3 ocupações, é o número que nós vamos batendo nele, porque é o número real feito pelas as lideranças das ocupações. E o Poder Público não fez ainda um cadastro idôneo? Não. Na verdade, em nenhum momento eles entraram nas ocupações para fazer cadastramento idôneo. Todo momento que entraram nas ocupações foi para criminalizar as famílias que lá estão, além de criminalizar, deixar muitas famílias de fora, não fazendo da total realidade das 3 ocupações. Charlene, já são quase 2 anos de luta, né? Sim. Dessas 3 ocupações. Muitas marchas, vários acampamentos na porta da prefeitura, no centro, marchas para a cidade administrativa, bloqueio de várias avenidas, bloqueio da linha verde, acampamento também lá na cidade administrativa. Houve uma tensão danada para se fazer o despejo das ocupações em agosto último, 2014, e agora voltou a tensão para cima das ocupações, né? Pois é, as ocupações do Isidora já tem uma história nessa cidade. E não é qualquer história, não, é uma grande história, porque nós viemos aí com 2 anos de luta, de várias lutas externas, lutas de manifestações, de acampamentos na porta da prefeitura, de tentativa de diálogo com a prefeitura de Belo Horizonte, de tentativa de diálogo com todos os órgãos que são responsáveis por políticas públicas, e nada nós conseguimos devido a isso. Então, assim, no dia 13 de agosto, nós vivenciamos o pior momento das nossas vidas, assim, onde estava extremamente ameaçado o despejo. Mesmo assim, as famílias não se acovardaram, permaneceram no local, ainda mais porque não tem lugar para ir. E hoje volta novamente essa sensação do dia 13 de agosto, com essa pressão que o governo hoje volta a fazer contra as famílias do Isidora,
e no momento que não é o adequado, é inadequado, porque a gente teve uma perda muito grande, muito importante do companheiro da liderança da ocupação Vitória, que é o Manuel Bahia. Então nós estamos ainda em luto, estamos ainda sensibilizados, mas estamos ainda mais fortalecidos com isso. Então para ficar claro que a pressão que está se fazendo agora, nós estamos vivendo um outro momento. Um momento que as ocupações do Isidoras têm uma grande rede de apoio, uma grande e enorme grande rede de apoio, e conquistamos grande respeito também na sociedade como um todo. Porque as pessoas estão entendendo que lá moram famílias que estão lutando por direitos que na verdade nem precisaria a gente estar lutando. Que direitos que já deveria ter sido cumprido pelo poder público e que não é feito como tal. Charlene, nesses quase 2 anos de história, nas 3 ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória, quantas casas de alvenaria construídas ou em construção já? Então, nós temos em torno de 5.000 casas de alvenarias construídas ou em construção. Isso nas 3 ocupações? Nas 3 ocupações, sim. Então, Charlene, se o poder público, governo de Minas, prefeitura, tribunal e polícia e a empresa pressionar realmente para derrubar essas casas, o conflito pode ser muito grande? Então, é importante, né, a gente até agradece muito a oportunidade que estamos tendo aqui em poder falar a realidade das ocupações, porque a mídia do capital que a gente fala demonstra outras coisas das ocupações, na verdade. Já tem saído reportagens, né? Já tem saído reportagens mentirosas, criminalizando as famílias, tentando colocar a sociedade que está fora das ocupações contra o povo das ocupações, sendo que é o mesmo povo, é o povo que constrói a cidade, é o povo que trabalha limpando as casas das grandes madames, que constrói o shopping, que constrói a prefeitura, que constrói a cidade administrativa e que constrói vários órgãos aí. É o mesmo povo. O que a mídia do capital quer fazer? Quer fazer com que o povo pobre fique contra o povo pobre. E nós não vamos permitir isso, porque nós somos um povo só. E devido a isso, que o governo não seja tão ingênuo em tentar fazer uma reintegração de posse forçada nas 3 ocupações, que a prefeitura não faça isso também de forma irresponsável, que o Tribunal de Justiça também não faça isso de forma irresponsável, porque se antes, o ano passado, de 2014, na tentativa, estava difícil fazer a reintegração de posse, porque haveria risco eminente de mortes, hoje, com certeza, o risco é maior. É maior porque foi derramado sangue nosso. Sangue de uma pessoa que poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer um que mora nas ocupações. E o povo está muito revoltado com isso. Em vez de temer a reintegração de posse, o povo está disposto a lutar, seja com sangue se for preciso, por direitos, porque o que a gente não vai aceitar é ser pisado na nossa dignidade. E ser reintegrada a posse dessa forma é ser pisado na dignidade do companheiro Manuel Bahia, que faleceu em prol da luta, é pisar na dignidade de cada um que está lá dentro das ocupações, morando sim. E hoje, para nós digamos que não é dignamente totalmente, porque falta ainda ter os direitos básicos, né, e essenciais, que é a obrigação do Estado, que é asfalto, CEMIG de qualidade, água, mas nós estamos morando sim com dignidade, porque é nas nossas casas. E não pagando aluguel, dando um dinheiro para o proprietário, e onde a gente passa dificuldade com nossos filhos em questão de alimentação. Charlene, eu lembro que no início de agosto, quando aumentou a pressão para se fazer o despejo forçado, nós tivemos notícia de várias pessoas que, inclusive, já estavam anunciando, vamos suicidar. Não tinha? Sim, o ano passado, em agosto, tinha vários depoimentos nesse sentido. Mas eu ainda tenho um testemunho mais recente. Ontem nós estávamos em uma luta aqui em Belo Horizonte, em uma grande marcha, e no ônibus no qual eu estava com os companheiros do Isidora, das 3 ocupações, Rosa Leão, Esperança e Vitória, eu conversei com um jovem de 13 anos. E ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, olha, eu vou morrer na ocupação Vitória. Eu falei assim, mas como assim você vai morrer na ocupação Vitória? Eu falei assim, porque se tentarem reintegração de posse, eu vou morrer lá dentro, assim como o Manuel Bahia, mas eu não vou sair de lá. Um adolescente de 13 anos
me falando isso. Eu falei com ele ainda, não, a gente não pode perder vidas, a gente está lutando por direitos, lutando pela casa, nós temos que conseguir conquistar com vida. Ele falou assim, sim, vamos lutar com vida, mas se não tiver outra opção, eu vou sim morrer dentro da Ocupação Vitória, porque eu quero garantir o direito dos meus pais. E não é só ele, uma criança, um adolescente de 13 anos, não. Eu já ouvi testemunhos de várias pessoas. Pessoas de 58 anos que falou, até hoje eu não tive casa. E hoje eu tenho a minha casa, que é o meu lar, o meu sonho. E se tentarem derrubar o meu sonho, eu entro para dentro da minha casa, eu ligo o botijão, eu pego uma faca e me enfio no peito. Porque eu não vou, de novo, voltar para o aluguel. Eu não vou de novo ver meu sonho quebrado, que é o sonho da minha casa própria. Então, isso que eu estou falando não é demagogia. É a realidade do povo das ocupações, que tem 2 anos lutando, 2 anos com casas desconstruídas. E lembrando bem, ocupações consolidadas, onde crianças estão estudando na escola, onde já tem várias famílias que trabalham na região, pedreiros que já pegaram trabalho na região. E como que a gente destrói a vida das pessoas assim do nada? Apenas por dar direito a um proprietário que, na verdade, nem é o proprietário. Porque, na verdade, nem tem, eu quero que ele prove que ele é proprietário. Né? Com fundação, com fundamento em documentos, assim. Então, como que dá a reintegração de posse para proprietário que não provou que é proprietário do terreno? E realmente quem tem a posse do terreno é quem está ocupando o terreno e que deu vida para ele, que é assim como estão. Inclusive, o Padre Pitt fez umas pesquisas aí nos cartórios, né? Exatamente, tem um dossiê que o Padre Pitt, um padre assim, muito respeitoso, com uma luta muito grande em questão da moradia, fez esse dossiê e está lá claramente que nenhuma das pessoas que estão pedindo a reintegração de posse tem como provar que é proprietário do terreno. E aí eu pergunto para vocês, cadê a justiça desse país? Né? Porque o Ministério Público também apresentou uma ação civil pública. Que não foi julgada ainda, né? Que não foi julgada, não foi avaliada, com várias irregularidades. Eu pergunto, por que que não foi? Será que é porque quem está lá são pessoas assalariadas, menos favorecidas financeiramente? E quem manda realmente nesse país é quem tem dinheiro, é o capital, é a burguesia? Se for isso, nós vamos lutar cada dia mais com nossos sangues para garantir os nossos direitos. Inclusive, as promotoras do Ministério Público da área dos Direitos Humanos arguíram, inclusive, a suspeição da juíza, que ainda não foi julgado pelo Tribunal de Justiça, né? Exatamente. Então, mostra mais uma vez de qual lado a justiça está. Porque, na verdade, eu acho que não há justiça. Eu acho que há lados. Então, a justiça tem um lado, que não é o lado dos pobres, que ficou claro isso. Porque senão não teria assinado essa reintegração de posse, sem ao menos saber quem são as famílias que estão lá. Sem ao menos ter feito um cadastramento idôneo, para se saber quantas crianças estão lá, que pode ser ameaçada de tomar uma bala de borracha, ficar cega por causa do spray de pimenta, ser atentada psicologicamente, abalada por uma reintegração de posse. Então, fica claro de qual lado a justiça está. E por esse motivo, por essa razão, é que cada dia que passa nós temos a certeza que nós vamos lutar até o final para que a justiça seja feita. Mesmo que para isso tenha que se perder vidas para garantia de direitos. Mesmo que para isso tenha que se perder oportunidades das pessoas crescerem e na sua casa, porque quem perde a vida perde a oportunidade de ter sua casa. Mesmo que para isso muitas pessoas tenham que perder a sua oportunidade de viver no seu lar, nós vamos continuar lutando aí para garantia de direitos. Ok, Charlene, tá boa a prosa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no programa Palavra Ética, na TV Comunitária, entrevistando Charlene Cristiano Egídio, que é da coordenação da Ocupação Rosa Leão, uma das 3 ocupações da Isidora. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva.
Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira. Estamos iniciando o segundo bloco e entrevistando hoje aqui Charlene Cristiano Egídio, que é da coordenação da ocupação Rosa Leão, uma das 3 ocupações da região da Isidora. Charlene, no primeiro bloco, você, de uma forma muito contundente, mostrou aqui a gravidade do conflito fundiário, social, político e econômico que está envolvendo diretamente cerca de 8.000 famílias das ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória, né? Você alertou também as autoridades para não insistir em proposta forçada de despejo, porque os riscos e os indícios de acontecer massacre, de perder vidas e de acontecer tragédias é muito grande, né? Agora eu pergunto para você, qual o caminho, a estrada que nós, as coordenações, os movimentos sociais e as autoridades, né, do poder político executivo, judiciário, legislativo, as forças vivas da sociedade, qual o caminho que devemos trilhar para chegarmos a uma solução justa e pacífica para as ocupações da Isidora? Olha, é claro que o melhor caminho, o caminho mais inteligente para esse grande conflito social que é a questão da moradia, é o caminho de se negociar, de se achar alternativas justas, dignas para todo o conflito. Porque só dessa forma, creio que podemos assim evitar um grande massacre, um grande transtorno para toda a sociedade. Porque caos, etc. Né? E um mau exemplo também, né? A reintegração de posse forçada daria o estado de Minas Gerais para vários outros estados e até mesmo para outros países. Então, a melhor solução... E a gente já vem negociando, já tem quase 2 anos, mas nós temos que encontrar alternativas justas, dignas para as famílias. E não priorizar sempre a propriedade, sempre essa reintegração de posse, e também continuar negociando com tempo hábil para isso. Não adianta ficar pressionando, que com pressão, a gente já teve o ano passado muita pressão na negociação, e a gente viu que o caminho não é esse. O caminho é negociar com tempo hábil, com tranquilidade, para todas as autoridades e para todos os envolvidos no conflito, juntos, encontrar a melhor alternativa, e que não é mesmo a reintegração de posse forçada. E agora, porque tem um detalhe seríssimo, que foi o assassinato covarde de uma liderança que é o Manuel Bahia, né? Então, assim, os nervos estão à flor da pele, né? Estão à flor da pele, tanto é que nós temos aí toda semana mesa de negociação, numa terça-feira. Lá na cidade administrativa. Na cidade administrativa, com representantes do governo, pela Coab. E tanto é que nós, das lideranças, não estamos em condição nenhuma de continuar com essa pressão na negociação, porque nós estamos de luto, igual havia falado, estamos muito fragilizados e sensibilizados. Morreu não foi uma pessoa da ocupação, foi um irmão da gente, assim, porque nós somos uma família. Nós vivemos com o povo das ocupações mais que nossos próprios familiares de sangue. Então, a família nossa é o povo das ocupações, que nós vivemos todos os dias com eles. Então, fica mais grave ainda a situação. Então, acho que a melhor maneira de encontrarmos alternativas é com tempo hábil, alternativas dignas e justas,
e que sejam alternativas, se encontrada para as famílias, que sejam alternativa, que para caso desse uma alternativa que seja a remoção ou não, apesar que isso a gente não quer, porque estamos consolidados, que qualquer alternativa tem que ser prévia. Não adianta a gente acreditar que qualquer proposta, igual fizeram uma proposta para a gente, que eu quero deixar uma deixa nisso também, uma proposta que fica no ar, uma coisa que a gente não tem concreto, não foi feito por escrito qual é a proposta apresentada pelo governo hoje para as ocupações. Nós precisamos de ter essa proposta escrita, né? E além disso, que é uma proposta a longo prazo. Quem garante que essa proposta vai ser cumprida? O povo precisa de certeza. Mas e a certeza que tem, nós já temos. Nós estamos nas nossas casas, construídas nas comunidades. Mas falar em linhas gerais, como é que seria a proposta? Sim, é uma proposta, ao meu ver, que sou leiga, uma proposta até mesmo de brincadeira de criança. É você pegar a Ocupação Vitória, que está com as casas construídas, as famílias da Ocupação Vitória... E que é grande, né? Que é muito grande, que tem muita casa construída, colocar em cima da Ocupação Esperança, que é muito grande e que tem várias casas construídas, e despejar a Ocupação Vitória e construir os apartamentos do Minha Casa Minha Vida, com apartamentos de 44 metros quadrados, de 5 a 8 andares, sem elevador e a longo prazo, 2, 3 anos, ser encaminhado às famílias do Vitória e do Esperança. Logo em seguida, despede-se a Ocupação Rosa Leão também, que por sua vez já estão com as casas construídas e consolidadas. Leva algumas famílias para esses apartamentos, que não são todas que vão. E além de que as famílias que já construíram suas casas estão endividadas, inclusive eu sou um exemplo disso, como várias e várias e várias famílias de lá, endividadas por ter construído, feito empréstimo, acertado na empresa, e cartão de crédito dos outros, várias coisas. E colocar em apartamento onde você vai ter que pagar também. Então você vai sair de uma dívida, de uma casa que você construiu, que você está endividado, para ir para um outro lugar, para você continuar pagando agora dinheiro da onde se é assalariado. Ô Charlene, qual a avaliação que é preciso fazer sobre a rede de apoio, né? Como é que está sendo a postura da igreja, das universidades, professores, estudantes, das forças vivas, da sociedade? Primeiramente, eu quanto representante, não só do Rosa Leão, mas das 3 ocupações, Esperança e Vitória também, queremos muito, mas muito agradecer a todos e a todas aqueles que nos apoiam e que vêm nos apoiando até hoje, agradecer aos padres, os freis, que vem nos apoiando até hoje, os bispos que vêm nos apoiando até hoje. Agradecer também o companheiro Adriano Ventura, o vereador aqui de Belo Horizonte, onde tem 41 vereadores na Câmara e somente um, né, que apoia as ocupações e que pisou na terra vermelha do povo e que apoia. E querer também levar a minha voz e pedir encarecidamente a todos os vereadores que estão lá na Câmara, representando o povo justamente é aquele que está lá nas ocupações, a todos os pastores, a todos os padres, que façam como um exemplo que Jesus fez, caminhou no meio dos pobres, e não só caminhou, ele trabalhou no meio dos pobres. Então não adianta a gente hoje crer que somente levar a palavra vai resolver. Jesus somente não levou a palavra. O Jesus trabalhou no meio dos pobres. Então, que vocês sejam convidados, se sintam tocados, sensibilizados hoje com a situação desse conflito social que está vivendo as ocupações hoje, principalmente Isidora. Se sintam sensibilizados e venham nos apoiar, assim como já tem, igual eu já falei, tem padres, freis, bispos nos apoiando, assim como o Papa hoje deu um testemunho também, que toda a família tem direito à moradia, os direitos fundamentais à vida, à dignidade humana. Assim como o Papa deu esse depoimento, você, representante da igreja, você, representante de Deus, você, representante do povo, você, sociedade, que se sinta tocado nesse momento, apoie as ocupações de Isidoro, porque depois que vierem
o poder público, com essa tentativa realmente de reintegração de posse, e Deus livre nos guarde de que não aconteça a reintegração de posse, haja um massacre de várias e várias famílias, pessoas, crianças, para que você não vá doer a consciência e falar, eu poderia ter feito alguma coisa para evitar. Então, venha antes, que eu tenho certeza que juntos teremos força para vencer essa luta que é justa, necessária e digna, e que está na Constituição. Charlene, o conflito social é grave, né? Eu, pessoalmente, fiquei indignado ao perceber nos últimos dias aí reportagens em jornais e vozes falando em rádios, assim, de uma forma caluniosa, discriminando, né, difamando as ocupações. Né? Eu sinto que a hora é grave, exige muita sensatez, tanto nossa, né, dos movimentos sociais que estão apoiando, as Brigadas Populares, o MLB, Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, Comissão Pastoral da Terra, das coordenações, mas as autoridades e também os jornalistas, os jornais, os veículos de comunicação têm que ter muita responsabilidade, né? Porque eles podem estar atiçando fogo no barril de pólvora, né? Eles podem não, realmente estão, Frei. Porque quando você coloca uma matéria mentirosa num jornal onde a sociedade vai ver, sendo que você, representante do jornal que seja, nunca pisou dentro da ocupação para poder escutar o povo de lá, você está colocando sim, atiçando fogo no barril de pólvora. Porque o conflito social é grave, é gravíssimo esse conflito social que estamos vivendo. Então, vocês têm que ter responsabilidade. Todos nós temos que ter responsabilidade, porque nós não estamos brincando com qualquer coisa. É vidas de pessoas, são sonhos de pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte, contribuir e ajudar. Nunca pensar que a vida, que o capital está acima da vida. A vida está acima de qualquer coisa. A dignidade humana está acima de qualquer coisa. Então, esses veículos de comunicação, a gente das ocupações, quando escuta ou quando lê, nós ficamos muito revoltados. Por que que eles não dão a mesma oportunidade de voz para as famílias das ocupações que estão nesse conflito? A gente pergunta por quê. Por que não? Por que que é só que vai lá e coloca 2 páginas para o poder público falar as mentiras e para a gente não dar nem meia página, nem 1/10 de página para a gente poder responder, falar também sobre nossa realidade. Essa questão que o senhor levantou, igual eu estou falando, a cada momento, a cada dia que a gente vê essas reportagens, a gente sente mais indignação e mais vontade de lutar pelos nossos direitos. Então, é muita irresponsabilidade daqueles que fazem matérias mentirosas contra as ocupações. Então, está na hora da gente ter responsabilidade com a luta que é grande, com o conflito social que é grande, e ouvir, sim, os 2 lados, porque reportagem boa, mídia boa é isso, que escuta e dá direito aos 2 lados. Charlene, muito obrigado, nosso tempo acabou. Quem quiser mais informações, todo mundo é convidado a ir visitar as ocupações, conhecer de perto, conversar com as famílias, né? Olhar o rosto, as mãos das pessoas trabalhadoras. Tem também páginas no Facebook, né? Ocupação Rosa Leão, Ocupação Esperança, Ocupação Vitória. Tem também blogs, né? ocupacãovitória.blogspot, ocupacãoesperanca.blogspot.com, ocupacãovitória.blogspot, né? Todos são convidados a contribuir para encontrarmos saídas justas e pacíficas para que não aconteça nenhuma violência. Basta a violência que já ceifou a vida do nosso querido e mártir Manuel Bahia. Obrigado, Charlene Cristiano Egídio. Obrigadão a você, telespectador, telespectadora que nos honra com a sua atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários. E até o próximo Palavra Ética.